A Primeira Guerra Mundial ocorrida de 1914 a 1918 foi um conflito de grande importância, resultando em intenso sofrimento humano. Durante o conflito, os soldados frequentemente enfrentaram condições difíceis e estressantes, como longos períodos afastados de suas casas, traumas de combate e constante risco de vida. Por causa disso, muitos soldados buscaram conforto e apoio em estabelecimentos que, propositalmente, estavam localizados nas proximidades das linhas de frente. Nosso tema de hoje é como funcionava o atendimento oferecido pelas cortesãs durante a Primeira Guerra Mundial. Então, acompanhe o vídeo até o final e, se gostar, por favor, deixe um like. Na Primeira Guerra, os soldados britânicos que chegavam à Europa tinham uma instrução clara em suas cadernetas: evitar álcool e, especialmente, os bordéis. No entanto, esse aviso raramente era seguido à risca. As casas de entretenimento faziam parte da rotina dos soldados nos frontes ocidentais, especialmente na França, onde o serviço era legalizado desde o século XIX. Com a chegada de muitos homens que passariam longe de suas famílias, a prostituição se tornou difundida na França e na Bélgica. Os bordéis com luminárias azuis eram destinados aos oficiais do exército, enquanto as casas com luzes vermelhas eram menos restritas e atendiam várias categorias de militares. Os soldados se reuniam em frente aos bordéis de luzes vermelhas para socializar, e o movimento era tão intenso que chegavam a formar filas para entrar nos locais. Questão de necessidade. Os militares argumentavam que a visita aos bordéis era mais uma questão de necessidade física do que mero divertimento. O tenente britânico R.G. Dixon afirmou: "Não éramos celibatários, mas sim soldados ativos em excelente forma física, mais energéticos até do que na nossa juventude. Certamente tínhamos uma abundância de energia física." Em seu livro de memórias, ele acrescentou que, se o amor pago não substituía o verdadeiro, parecia ser uma alternativa melhor do que viver sem nada, e, de qualquer forma, funcionava. De fato, essa necessidade física era mais comum entre os soldados casados e estavam distantes de suas esposas do que entre os solteiros. Vários livros de memórias continham relatos de militares sobre suas experiências nos prostíbulos. O sargento Burt Cheney, ao inspecionar uma das filas de homens prestes a entrar em um desses locais, ouviu de um certo soldado que o bordel não era para jovens como ele, mas sim para os homens que sentiam falta de suas esposas. Em momentos de tensão que, naturalmente, eram frequentes no contexto de uma guerra, os bordéis se enchiam de homens em busca de algum conforto em possíveis momentos finais de suas vidas. Muitos desses soldados, criados em ambientes religiosos, não tinham qualquer experiência sexual, e muitos foram convocados para a guerra com pouca idade e não queriam enfrentar a morte dessa maneira. As visitas aos bordéis eram vistas como uma oportunidade para os soldados escaparem de um destino tão certeiro. Doenças íntimas. O envolvimento com profissionais do entretenimento naquela época poderia levar às internações hospitalares devido às doenças infecciosas. No entanto, os soldados estavam dispostos a correr esse risco. Parece que muitos jovens recorreram a essa alternativa durante o conflito, pois o número de internações hospitalares por doenças desse tipo era significativamente maior do que em outros períodos. Para se ter uma ideia, ao longo da guerra, houve 400 mil casos tratados de tais doenças. Em 1916, em cada 5 membros das tropas britânicas ou aliadas em hospitais da França e Bélgica tinha alguma doença íntima. Essas circunstâncias são características de um período histórico em que as pessoas viviam com medo constante do futuro incerto e, diante disso, buscavam viver intensamente. Embora seja difícil detalhar todos os bordéis que operaram durante a Primeira Guerra Mundial, sabemos que esses estabelecimentos desempenharam um papel significativo na vida dos soldados. Os bordéis estavam presentes em ambos os lados do conflito, atendendo às necessidades dos soldados, especialmente nas áreas próximas às linhas de frente, onde os soldados ficavam por longos períodos. Supervisão e gerenciamento. Em algumas situações, as autoridades militares supervisionavam e gerenciavam as casas de entretenimento.
A intenção por trás desse controle era manter padrões de higiene, controlar a disseminação de infecções íntimas e proporcionar uma forma de alívio do estresse aos soldados. Os regulamentos frequentemente requeriam exames médicos regulares para as mulheres que trabalhavam nesses estabelecimentos. Em determinados países, como a França, o governo estabeleceu um sistema chamado regulamento para supervisionar e controlar a prostituição durante a guerra. Os militares buscavam prevenir a disseminação de doenças entre os soldados, oferecendo tratamento e exames periódicos tanto para as mulheres quanto para os soldados. E assim, chegamos ao término de mais um vídeo. Se você apreciou o conteúdo, então convido você a explorar nossas playlists e conferir outras produções disponíveis aqui em nosso canal. Obrigado e até o próximo vídeo.